Esta é uma viagem através de um continente magnífico. Uma viagem através do espaço e do tempo. Ao longo do percurso, descobriremos os vestígios de antigos oceanos e desvendaremos os restos de florestas tropicais no alto das montanhas. Os dinossauros serão nossos companheiros de viagem. Conheceremos os Neandertais e iremos testemunhar um acidente cósmico que esteve perto de aniquilar toda a vida. Acompanharemos caçadores e presas. E o percurso da Europa na sua longa viagem através do nosso planeta. No início do século XX, já tínhamos conhecimento de animais misteriosos do nosso passado. Vários vestígios encontrados na atual Alemanha revelaram um lugar habitado por estranhas criaturas. Este é um achado desses tempos pré-históricos. Um osso de um animal lendário. É a idade de ouro dos dinossauros. Seriam eles a dominar o planeta durante os próximos 150 milhões de anos. Comparado com as espécies que se lhe seguiram, o Plateusauro era um peso-pluma. No entanto, este herbívoro era demasiado pesado para o solo úmido e lamacento dos pântanos que se tinham espalhado pelo continente. O sedimento viscoso e espesso engole-os como areia movediça. Nos tempos modernos, os dinossauros aqui desenterrados receberam o nome de dragões da Suábia, numa homenagem à região. Estas espécies marcam o início da história dos dinossauros. O osso era apenas a ponta do iceberg. Mas vamos primeiro dar um grande passo atrás. A Terra era ainda uma bola de fogo resplandecente, muito longe do nosso planeta azul. Pouco a pouco, a massa quente e vermelha arrefeceu, dando lugar aos rios, lagos e oceanos. O continente precursor da Europa começava a erguer-se do mar. Situava-se milhares de quilómetros mais a sul, no Equador. Hoje em dia, esta época distante é conhecida como o período carbonífero, a idade do carvão. Reinava uma estranha atmosfera na floresta. As aves ainda não existiam. O clima era quente e úmido. Havia um excesso de oxigênio.
Os fetos cresciam a alturas de até 20 metros. Centopeias gigantes pré-históricas podiam atingir comprimentos de até 2 metros. Os cáudatos foram os primeiros vertebrados a pôr os pés em terra firme. Em apenas alguns milhões de anos, estes anfíbios desenvolveram patas e pulmões. Surgiram também os primeiros animais voadores. Libélulas gigantes dominavam os céus. Com 4 asas individualmente controláveis, como os seus antepassados modernos, eram caçadoras de alta precisão. As antigas florestas tropicais produziam enormes quantidades de oxigênio. Uma trovoada era suficiente para provocar a combustão desta mistura de ar explosivo. Nesta fase, a Europa estava situada na interseção de 2 vastas massas de terra. A colisão entre ambas deu origem a uma cadeia de montanhas que poderia ter sido tão alta como os Alpes modernos, se não tivesse começado a desmoronar-se logo após a sua formação. Os pântanos foram enterrados sob os escombros das montanhas. As florestas voltaram a crescer, sendo novamente inundadas pelas águas do oceano e cobertas de areia e detritos rochosos, num processo que demorou milhões de anos. Privadas do oxigênio, as plantas não apodreceram. Primeiro transformaram-se em turfa, depois em lignite ou carvão castanho e, finalmente, em carvão negro. O período que antecedeu a exploração moderna do carvão começou há 700 anos em Inglaterra. Primeiro à superfície. Depois, em busca de camadas mais profundas, as operações passaram para o subsolo. A energia, inicialmente armazenada nas plantas, foi mais uma vez aproveitada. A grande necessidade de energia dominava as cidades mineiras de carvão. O subsolo seria em breve atravessado por poços de minas e passagens. À superfície eram construídas centrais elétricas alimentadas a carvão. Estas instalações convertiam os combustíveis fósseis em energia, impulsionando o crescimento e o progresso. Nos escombros das minas de carvão, a floresta primitiva subterrânea torna-se mais uma vez visível. Os seus vestígios podem encontrar-se nos contornos finos que os espécimes deixaram nos estratos carboníferos. As enormes árvores de fetos foram imortalizadas em pedra, assim como as centopeias gigantes. Os troncos de árvores sigilárias de 40 metros de altura também deixaram a sua marca. E também as libélulas, que, para além do enorme tamanho, dificilmente se distinguem da versão atual. A base da magnífica libélula pouco mudou em milhões de anos. Durante a fase de crescimento, o jovem inseto vai soltando o seu exoesqueleto leve, mas resistente. Por baixo desta armadura descartável,
o seu corpo é dividido em segmentos macios. Livre da capa, a libélula atingiu a maturidade e pode finalmente voar. Os descendentes dos cáudados também não reinventaram o seu modelo. As crias ainda passam os seus primeiros dias na água, respirando através de guelras. Mais tarde, desenvolverão patas e pulmões, podendo viver em terra. É como observar a evolução em câmara rápida. Na Europa Central pré-histórica, uma enorme cordilheira situava-se aqui, onde restam agora pequenas montanhas. A erosão desgastou a cadeia montanhosa do Carbonífero até ao solo. Os escombros dos seus picos encheram os vales. Restam as baixas cadeias de montanhas da Europa do Sul, Oriental e Ocidental. Os Sudetas, o maciço renano e as Ardenas. A água acumulou-se nos estratos argilosos do fundo dos vales, criando lagos. Olhando para a paisagem verdejante dos dias de hoje, é difícil imaginar que um oceano primordial tenha existido aqui. O mar de Zechstein cobriu uma grande parte do continente europeu, desde os atuais Estados Bálticos, através da Polónia e até aos Países Baixos. Ainda não havia sinais de que um desastre de proporções incomparáveis ocorresse na era do pós-carbonífero. As temperaturas na Terra eram abrasadoras. Nesse cenário de seca, os anfíbios não se extinguiram. Os que escaparam da terra árida para a água continuaram a adaptar-se. As nuvens formadas no mar raramente chegavam ao interior. Sem chuva, surgiram vastas regiões desérticas. Com pele e ovos resistentes à evaporação, os répteis tinham agora uma vantagem decisiva no clima quente do deserto. Ao longo de um período de 150 milhões de anos, as cadeias montanhosas foram esmagadas, inundadas pelo oceano e abandonadas à seca novamente. O que restou foi uma paisagem de vales poeirentos, atravessados por rios profundos e riachos. Os saltadores do lodo encontraram a sua forma engenhosa de viver em terra firme. Em vez de pulmões, desenvolveram guelras, que enchem com água enriquecida com oxigênio. Os saltadores do lodo não são a ligação entre os peixes e as espécies de quatro patas em terra. Pelo contrário, são a prova de que, para todos os desafios, existem várias soluções. Um animal pode demorar centenas de milhões de anos a fazer a transição da água para a terra. Os caranguejos também deram esse salto. Na maré baixa, procuram comida na areia. Por mais diversas e engenhosas que sejam as adaptações de plantas e animais, a natureza é obrigada a começar de novo. No final do período Permiano, 80% de todas as espécies animais em terra e no mar tinham sido extintas. É bastante provável que uma série de erupções vulcânicas tenha provocado o seu desaparecimento. O clima mergulhou no caos. Microalgas e bactérias que se alimentavam de oxigênio
criaram zonas de morte nos oceanos, envenenando toda a vida marinha. Ao longo da história da Terra, os desaparecimentos em massa deste tipo conduziram à extinção de grupos inteiros de animais. Ainda hoje, as provas dos desertos pré-históricos são omnipresentes. Na floresta do Palatinado, na fronteira franco-alemã, depósitos de areia e argila acumularam-se até formar camadas de 400 metros de espessura. O arenito colorido enchia os vales, cobrindo toda a floresta do Palatinado. Mas o vento e a água erodiram uma grande parte da pedra sedimentar altamente porosa, criando formações rochosas invulgares. A floresta do Palatinado não foi a única na Europa que mudou. Por todo o continente, os fetos gigantes foram substituídos por outras espécies: abeto, faia, carvalho e pinheiro. À primeira vista, este mar de árvores parece vazio e monótono. Porém, está repleto de vida e de surpresas. No sul do continente, os pinhais mediterrâneos cobrem a terra. Na Europa Central e Oriental é a faia. E no norte, a taiga toma o seu lugar. Embora estas florestas possam parecer intocadas, deixaram de ser selva há muito tempo. Aqui, a flora e os predadores modernos moldam a face da natureza. A cegonha branca é um dos primeiros habitantes das florestas aluviais. Inicialmente uma espécie arborícola. Estas aves ocuparam os telhados e chaminés quando os seres humanos começaram a moldar a paisagem. Desde tempos imemoriais, a floresta permanece um lugar encantado, envolto em mistério. O bosque profundo e escuro é uma fonte de lendas e contos de fadas. À noite, ainda se faz sentir o espírito da floresta primitiva. Em alguns lugares, porém, o sonho da floresta antiga transformou-se em pesadelo. Durante séculos, o carbono pré-histórico, armazenado nas florestas do Carbonífero, subiu para a atmosfera a partir de chaminés e pilhas de fumo, acelerando as alterações climáticas bem como a indústria. Filas de abetos foram plantadas em alguns pontos, criando florestas frágeis. Uma tempestade de inverno, capaz de arrancar árvores pelas raízes, pode muitas vezes devastar áreas florestais inteiras. Tais catástrofes naturais podem destruir em minutos anos de esforços de reflorestação. No Parque Nacional da Floresta da Baviera foram criadas as chamadas células florestais. Áreas protegidas onde as árvores que caíram são deixadas intocadas. A floresta é propositadamente deixada à sua sorte. É um terreno fértil para as pragas. O voraz escolitíneo pode fazer o seu trabalho sem ser perturbado. Os escolitíneos põem os seus ovos na madeira e, quando eclodem, o seu apetite não conhece limites. Como uma praga bíblica,
os insetos devoram a floresta de abetos. Mas cada fim traz as sementes de um novo começo. Mesmo que involuntariamente, a praga perniciosa ajuda a dar à luz um mundo novo, mais selvagem, mais colorido. Os fungos contribuem, decompondo a madeira para criar a floresta virgem do futuro. A olho nu, não conseguimos ver os cogumelos que brotam do solo praticamente da noite para o dia. É ainda mais difícil compreender o ritmo lento a que a vida se transforma em pedra. Este aparente impasse é, na verdade, um estado de constante mudança. Continentes inteiros migram, espécies animais e vegetais desaparecem dando lugar a novas. Na nossa percepção, os períodos de tempo são tão grandes que só podemos adivinhar a extensão das mudanças. Os acontecimentos de milénios podem ser gravados em apenas alguns centímetros de pedra. Numa pedreira na Baviera, encontram-se vários vestígios da pré-história. À medida que as camadas são escavadas, testemunhas silenciosas de uma era passada vão se revelando. Nessa altura, esta região situava-se à beira-mar, com lagoas planas ao longo da costa, revestida por recifes de coral. Mas, acima da linha de água, o clima era tudo menos calmo. Bem-vindos ao Parque Jurássico da Europa. No período Jurássico, os dinossauros dominavam o planeta. Voadores exímios, caçadores rápidos e gigantes blindados conquistaram quase todos os recantos e todos os habitats. Nas ilhas que são hoje montanhas, viveram predadores velozes, como este Compsognathus, que gostava de comer os seus parentes mais pequenos. Esta época selvagem viu nascer uma estranha criatura com garras e uma longa cauda ossuda. O Archaeopteryx. O primeiro indício do Archaeopteryx, uma pena, foi descoberto em 1860, numa pedreira de calcário na pequena cidade bávara de Solnhofen. Rapidamente foi encontrado o primeiro esqueleto fossilizado do dinossauro emplumado. Seria uma ave. Os achados levantaram novas questões. Charles Darwin tinha acabado de publicar a sua teoria sobre a origem das espécies. O fóssil rapidamente se tornou motivo de discórdia. Uns viam-no como prova de que as aves evoluíram dos dinossauros. Para outros, era uma anomalia exótica, mas definitivamente não uma ligação entre espécies. Estavam errados. Cada camada de calcário de Solnhofen trazia à luz um novo fóssil e causava agitação. Numa descoberta com a qual ninguém tinha contado,
o Archaeopteryx não foi o primeiro dinossauro coberto de penas. Mas se a plumagem dos pequenos dinossauros predadores não era aeronavegável, então por que a tinham? Os répteis dos nossos dias são animais de sangue frio, que precisam de sol para se manterem quentes. Acredita-se que os dinossauros faziam o mesmo. Mas estes seres jurássicos não deixaram mais do que pedras para os estudarmos. Mas cada pedra tem uma história para contar, se soubermos como extraí-la. Por vezes, estruturas finas são preservadas nas profundezas dos fósseis. Na Universidade de Bona, os investigadores estão a analisar estas microestruturas. Nos ossos dos grandes dinossauros herbívoros, os cientistas descobriram anéis de crescimento semelhantes aos das árvores. As amostras do núcleo dos ossos mostram que, em muitos casos, os anéis são espaçados a grandes intervalos. Os dinossauros devem ter crescido rapidamente, à semelhança das espécies de sangue quente. A história deve, mais uma vez, ser reescrita. Várias espécies de dinossauros tinham pouco em comum com os répteis modernos. Dinossauros com penas, de duas patas, que aquecem os ovos com os seus corpos e alimentam as suas crias. A semelhança não é uma coincidência. A águia real, aqui à procura de presas, é uma descendente do dinossauro, à semelhança do melro e do pardal. O habitat da águia parece antigo, sulcado, desgastado pelo tempo. Mas a aparência é enganadora. Os Alpes são uma cordilheira relativamente jovem, que há apenas 200 milhões de anos ainda se encontrava debaixo de água. Hoje em dia, vestígios desse antigo oceano estão ainda encerrados no calcário alpino de Dachstein. As misteriosas impressões no maciço de Dachstein colocaram durante muito tempo questões intrigantes. Estes são os descendentes dos habitantes de um oceano quente, a partir do qual os Alpes ainda não se tinham erguido. Nessa altura, grande parte da região alpina ainda parecia uma paisagem subaquática tropical. No sul, uma profunda fossa separava os continentes africano e europeu. O mar preencheu esta divisão, enchendo as praias com recifes de até 1000 metros de altura. Os habitantes mais pequenos deste mar tinham de ter cuidado com os dinossauros marinhos. Mesmo no escuro, o recife alpino não era um lugar seguro. Atualmente, esse mar encontra-se acima das nuvens. O fundo marinho formou numa cadeia montanhosa. Outrora com 1000 quilómetros de largura, foi comprimido e possui agora uns meros 100 quilómetros. A paisagem montanhosa escarpada é o resultado da colisão entre os dois continentes. Aqui, a África foi comprimida a partir do sul contra a Europa. Lentamente, a crosta terrestre foi empurrada e empilhada em camadas. Assim, do fundo de um antigo oceano, os Alpes de calcário
ergueram-se a grandes alturas. O antigo fundo marinho transformou-se num penhasco de rocha, de onde a água escorre em queda livre. A força constante da água desgasta a montanha de novo, pouco a pouco. Os opilileões sobreviveram durante milhões de anos e são testemunhas destas mudanças. Agora muitas espécies estão sob ameaça. O ser humano está a invadir os seus habitats. O mundo subaquático dos lagos alpinos não é menos misterioso do que o dos oceanos pré-históricos. Também aqui, a evolução tem vindo a apresentar uma estratégia de sobrevivência altamente inventiva. Estes lagos cristalinos, mas pobres em nutrientes, são o habitat da utriculária. Esta antiga planta aquática tem uma forma especial de se alimentar. Para obter nitrogênio, a utriculária complementa a sua dieta com pequenos caranguejos e minhocas. Os pequenos animais ficam presos e depois são lentamente digeridos na bexiga da planta carnívora. Na era dos dinossauros, o precursor pré-histórico do lúcio também podia ser encontrado nestas águas. A 600 metros acima do nível do mar atual, situa-se o Königssee. Aqui, o lúcio e a utriculária caçam por entre os restos de bancos de coral e recifes que foram levantados a altitudes muito acima da linha da floresta. Em apenas alguns milhões de anos, o habitat foi transformado e com ele, os reinos animal e vegetal. Vivendo a uma altitude de 1000 metros, a marmota está perfeitamente adaptada ao clima alpino. Ao contrário de outros mamíferos, as marmotas não conseguem arrefecer o seu corpo. Num clima mais quente, não sobreviveriam aos rigores das constantes guerras territoriais. Mas como se desenvolvem as espécies? Como se processa a evolução? Enquanto os Alpes se formavam lentamente, uma nova e colorida revolução teve início. Plantas floríferas trouxeram com elas insetos, alguns deles especialmente adaptados a um único tipo de flor. Sem um, o outro não conseguiria sobreviver. Os insetos são atraídos pelo alimento e, ao polinizarem os botões, asseguram, por sua vez, a criação da próxima geração de plantas. Ninguém sabe ao certo como começou toda esta interação de adaptação mútua. O habitat das montanhas é particularmente competitivo e agreste. A cada metro de altitude, a temperatura desce e a diversidade da vida vegetal diminui. Mas há plantas que conseguem sobreviver aqui, apesar dos extremos de frio, sol e aridez. Neste reino inóspito, onde quase nenhuma espécie arbórea sobrevive atualmente,
o pinheiro suíço resiste. Crescem lentamente e podem viver até 1000 anos. Com os seus troncos sinuosos e madeira resistente, desafiam as tempestades e os ventos gelados que fustigam estas alturas. O destino do nucifraga está indissoluvelmente ligado ao dos pinheiros. Ano após ano, este pequeno descendente emplumado do dinossauro recolhe cuidadosamente as pinhas. No outono, um único pássaro pode guardar o seu alimento em até 6.000 lugares. Quando chega o inverno, o nucifraga regressa aos seus esconderijos. Consegue lembrar-se da maioria deles, mas não todos. Muitas das sementes esquecidas brotam na primavera, fazendo crescer novas árvores. O nucifraga alimenta-se da abundância do pinheiro suíço, assegurando ao mesmo tempo a continuidade da espécie. Um exemplo do equilíbrio delicado da natureza no limite da floresta. O que antes era o fundo do oceano é agora o reduto destas espécies acrobatas. Sob o olhar atento da águia, as jovens camurças abrem novos trilhos. Por mais habilidosas que sejam na escalada, a queda de rochas e as avalanches acabam por dissuadi-las, especialmente as mais jovens. As águias entram imediatamente em cena. Os íbices e as camurças arriscam manobras ousadas nas encostas rochosas das montanhas, em busca de uma substância preciosa: o sal. No percurso da Europa para norte, a partir do Equador, o sol secou os mares rasos, transformando-os em desertos salgados. Os oceanos do período Permiano também deixaram os seus vestígios aqui, no extremo sul da Alemanha. Atualmente, esses estratos salinos atravessam a rocha dos Alpes de Berchtesgaden. Os veios rochosos de sal estendem-se por quilómetros de profundidade até às montanhas. Em alguns pontos chegam a atingir 1000 metros de espessura. Quando os Alpes começaram a formar-se, os depósitos de sal foram levantados das profundezas, deformando-se à medida que eram empurrados. Os seus padrões traçam claramente a elevação da cordilheira. A extração de sal pratica-se há quase 500 anos em Berchtesgaden. As escavações seguem os veios salinos da montanha. A partir de túneis, os poços das minas estendem-se até às profundezas da rocha salina. É a própria água da montanha que faz a extração, lavando o sal da pedra. A salmoura é quase tão salgada como a água do Mar Morto. O antigo ciclo repete-se. A água evapora, deixando à vista o sal precioso.
centenas de milhões de anos, deixaram a sua marca nas rochas, dando à Europa a sua aparência em constante mudança. Durante este período, os Alpes tornaram-se uma maciça cadeia montanhosa. Os seus picos são ainda hoje o ponto mais alto da Europa. E o maciço alpino continua a crescer. Mas onde existe uma cadeia montanhosa, haverá sempre constantes investidas de geada, vento e água. Se não fosse a erosão, os Alpes alcançariam os 30 km de altura. Cada gota leva o topo da montanha de volta ao vale, pedra por pedra. O precursor do Mediterrâneo cobriu vastas áreas da Terra. Foi a partir deste oceano primordial que os Alpes surgiram, criando um rio que atravessa agora 6 países europeus. O Reno. A sua história começa há 50 milhões de anos. A sua nascente situa-se na Suíça, muito acima do nível do mar. Na descida sinuosa através dos vales, o Reno tem uma enorme queda de altitude. O Reno alpino transporta consigo areia e detritos, os escombros da erosão da cordilheira, que ascendem aos vários milhões de toneladas por ano. Depositando-os pouco a pouco no lago Constança, o rio está a encher uma depressão deixada pelos glaciares da Idade do Gelo. O lago Constança foi formado por línguas de correntes glaciares que deixaram para trás a água derretida, rodeada por altas paredes de escombros rochosos. Quando as paredes rebentaram, o Reno alpino abriu caminho para o oeste, para se juntar ao ainda jovem Alto Reno. Nas cataratas do Reno, perto de Schaffhausen, na Suíça, a segunda maior cascata da Europa, a água cai até 700 metros cúbicos por segundo. Para os peixes do rio, a viagem a montante termina aqui, exceto para a enguia. As suas origens remontam a milhões de anos. Do ponto de vista evolutivo, a enguia é um modelo antigo, mas nada desatualizado. Esta espécie pode deixar o seu elemento para transpor as cataratas do Reno através da rota terrestre. O domínio dos dinossauros terá chegado a um fim abrupto há 65 milhões de anos, com uma queda de meteoritos. Mas esse não foi realmente o fim da sua história. As suas garras recordam os dinossauros predadores dos períodos Jurássico e Cretáceo. Mas o melro d'água é um verdadeiro descendente vivo. Na verdade, todas as aves são parentes distantes de pequenos dinossauros. Predadores rápidos, alguns dos quais até cobertos de penas. A alvéola cinzenta é uma hábil caçadora de insetos, mas os seus antepassados dificilmente terão transformado em acrobatas dos ares de uma geração para a outra. Como sempre no desenvolvimento da vida, esta transformação foi também um processo repleto de formas e transições intermédias.
Logo após Schaffhausen, o Reno segue para a Alemanha, ao longo da Floresta Negra, famosa muito para além das fronteiras nacionais. A sombra da conífera da montanha é o habitat da tetraz grande. O macho não é um ás voador, mas tem uma plumagem impressionante, mostrando à fêmea que é um parceiro saudável. As crias destes animais serão um pouco diferentes dos seus progenitores. Aqueles que transmitirem as suas características à geração seguinte definirão as condições no seu ambiente. Assim funcionou o mundo durante 4.000 milhões de anos. A corte funcionou. As fêmeas estão numa agitação. Algumas espécies do reino vegetal também sobreviveram às grandes extinções em massa da Terra. As primeiras coníferas apareceram há muito tempo nas florestas de carvão do Carbonífero. O abeto branco é um dos seus antepassados. Cresce nas regiões montanhosas da Europa Central e Meridional, podendo atingir os 65 metros de altura. São um exemplo vivo do sucesso da capacidade de evolução. Uma geração de sementes protegidas, ricas em nutrientes e pólen que se espalha no ar. Tudo numa só árvore. A nascente do rio Utak situa-se no sul da Floresta Negra. Ao longo de milhões de anos, o poder da água tem exposto lentamente os estratos rochosos. O rio acompanha a história da Europa, até à pedra basilar da Cordilheira do Carbonífero. O ambiente está em constante mudança. A vista do topo da Floresta Negra até ao Vale do Reno é como uma janela para o interior da Terra. Aqui, um continente foi dividido. A oeste, o Graben abriu-se como um ramo do oceano atravessando a Alemanha. Há 50 milhões de anos, quando o sul da Europa Central foi empurrado pela pressão dos Alpes, o oceano recuou, deixando para trás o Alto Reno. O rio escolheu um leito instável. A crosta terrestre é especialmente fina aqui, deixando que o magma subisse à superfície. Milénios de erosão desgastaram as crateras vulcânicas pré-históricas, formando as encostas em socalcos do Kaiserstuhl, um paraíso repleto de sol. Os vulcões extintos são um terreno fértil para muitas formas de vida. Uma selva de gramíneas e flores proporciona uma boa camuflagem para um caçador invulgar, o louva-a-Deus. É época de acasalamento e a fêmea procura alimento. O lagarto permanece imperturbável perante o encontro mortífero. Ao contrário dos seus antepassados, há milhões de anos. Esta colisão pôs fim à era dos dinossauros.
Os meteoritos projetaram enormes quantidades de poeira para a atmosfera da Terra. O Sol escondeu-se durante meses a fio. As temperaturas baixaram significativamente. Mais de metade de todas as espécies foram dizimadas. O debate científico sobre se a queda de meteoritos causou por si só o desaparecimento dos dinossauros provavelmente continuará. Mas uma coisa é certa: a hora dos mamíferos tinha chegado. Mais discretos e pequenos do que os dinossauros, os primeiros mamíferos ocuparam o seu lugar. Com os répteis gigantes fora de cena, o caminho estava agora livre para eles.